Olá, uma boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Gostaria aqui de fazer os cumprimentos à mesa diretora, aos vereadores aqui presentes, vereadora Penha. Cumprimentar os que estão aqui pela primeira vez, nomear alguns e, em nome de alguns, cumprimentar os demais. Quero cumprimentar aqui presente o ex-prefeito Evilásio Altoé. Muito obrigado pela sua presença aqui, Evilásio. Assim como Evilásio, cumprimentar o Pablo, filho do Evilásio aqui com a gente. O ex-secretário Luciano Lacchini, muito obrigado pela presença. Os assessores dos vereadores, assessores legislativos, assessores dessa casa, funcionários dessa casa. Quero cumprimentar aqui também a professora Jaqueline, que é funcionária dessa casa, e cumprimentando ela, estendo aqui o convite para permanecer até o final da sessão aos alunos do curso de auxiliar administrativo, que estuda aqui em Jaguaré, parceria entre a Mundial Curso e a Faculdade Estácio, estão aqui pela primeira vez, é bom que participem conosco até o final. E as pessoas que nos acompanham aqui pelas redes sociais, nosso boa noite. Essa sessão tem pelas pessoas que nos acompanham pela primeira vez, né? Essa sessão ela tem duas partes, como a gente costuma falar, que é o expediente e a ordem do dia. No expediente é quando a gente faz a leitura do que a gente recebeu do executivo ou que a gente, como vereador, elaborou. E na ordem do dia a gente faz as votações dos projetos, tá bom? Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Tadeu da Farmácia, Preto Queiroz, Tião Soprani, Eliseu Ribeiro, Jair Sandrini, Jean Costa Longa, Presente. Júnior Alves, presente, Paulo Zanelato, presente. Penha Grobério Betim, Ricardo Barros, presente. Professor Tininho. Havendo quórum legal, peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária realizada em 1º de agosto de 2022. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata. Em discussão, o pedido verbal do vereador Tião Soprani para a dispensa da leitura da ata. Não havendo discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente. Quero primeiro pedir desculpa pela voz anasalada, tá? Porque eu estou um pouquinho gripado. Se vocês não entenderem, vocês podem pedir para eu repetir, que eu repito. Projeto de Lei Executivo número 035/2022. Do chefe do Poder Executivo. Mensagem justificativa. Senhores vereadores, temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o presente projeto de lei que realiza a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos secretários e demais agentes políticos do município de Jaguaré, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Em síntese, o presente projeto de lei busca realizar revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos secretários e demais agentes políticos do município de Jaguaré no percentual de 10%, tendo como referência o IPCA acumulado para o ano de 2022. A revisão geral anual da remuneração demonstra-se necessária quando considerado o aumento do índice inflacionário, bem como o aumento generalizado dos preços de bens e serviços durante um determinado tempo, causando a queda do poder aquisitivo, diminuindo assim o poder de compra. É importante ressaltar ainda que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e agentes políticos da administração direta trata-se de direito constitucional, objetivando promover a reposição de perdas financeiras provocadas pela inflação no período de 1 ano. No que tange a dispensabilidade de estimativa de impacto orçamentário financeiro de que trata o artigo 4º desta lei, destaco por oportuno que, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em se tratando de reajustamento de remuneração de pessoal, de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição,
O ato proposto dispensa a apresentação de estimativa do impacto orçamentário financeiro, no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Embora, como visto, a legislação dispense a previsão do impacto orçamentário financeiro para os casos de revisão geral, entendemos por bem efetuar tal projeção, que segue em anexo e que comprova a manutenção do equilíbrio entre receita e despesa deste município, bem como o cumprimento dos dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, submetemos à apreciação dessa ilustre Casa de Leis o presente projeto de lei, com a convicção de que Vossas Excelências saberão reconhecer sua relevância como forma de minimizar os impactos inflacionários tão sentidos por todos os servidores e agentes políticos de nosso município. Por fim, por se tratar de projeto de lei que impacta diretamente na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, bem como folha de pagamento e pessoal, considerando a iminência do interesse público, solicito a sua tramitação em caráter de urgência, nos termos do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, sem prejuízo das disposições regimentais desta Casa. Aproveitamos a oportunidade para reiterar aos nobres edis os nossos sinceros protestos de elevado apreço. Atenciosamente, Marcos Antônio Guerra Vandermuren, prefeito do município de Jaguaré. Projeto de Lei Executivo número 036/2022. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e dignos pares, vimos, através dessa, trazer à apreciação dos nobres vereadores o projeto em anexo, que versa sobre a desapropriação de área para a ampliação do cemitério na comunidade do Giral. A motivação para tal pedido parte de relatório efetuado pela Defesa Civil, no qual consta que o atual cemitério se encontra com a lotação máxima, o que tem exigido que os novos sepultamentos sejam feitos entre as covas existentes, causando desordem. Com o projeto, reforçamos o intuito da administração de sempre atender nossos munícipes com dignidade, especialmente em um momento de fragilidade como o da perda de um ente querido. Informamos também que, após o ofício inicial da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública, solicitando a abertura do processo de identificação e posterior desapropriação da área, 3 terrenos foram consultados e 3 submeteram cotação à Comissão de Avaliação de Imóvel, sendo a propriedade do senhor Batista Bonomo e irmãos, localizados na comunidade Giral, a mais vantajosa, com melhor preço por metros quadrados. Em visita à propriedade, a Comissão de Avaliação de Imóveis, por sua vez, concluiu que o valor do terreno de aproximadamente 561,83 metros quadrados seria de R$ 110 mil, portanto, abaixo do solicitado pelo proprietário. Consta no laudo da comissão que o imóvel é localizado em área servida de serviços urbanos como energia elétrica, coleta de lixo e rede de abastecimento de água, serviços indispensáveis para o bom funcionamento do cemitério. Em seguida, reuniram-se as documentações comprobatórias de propriedade do imóvel, os documentos pessoais dos proprietários e as certidões negativas e de antecedentes criminais necessárias à formalização de contrato. É o projeto que submetemos à apreciação de Vossas Excelências. Marcos Antônio Guerra Vandermuren, prefeito do município de Jaguaré. Projeto de Lei Executivo número 037/2022. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares o presente projeto de lei em anexo, o qual denomina Jairo Jair Manuel Meira a cabine de imprensa do estádio Conilon neste município de Jaguaré, para que o mesmo seja apreciado pelo plenário dessa ilustre Casa Legislativa e, por fim, sua aprovação. A figura de Jairo Meira dispensa apresentações. Sua história se confunde com a do esporte em nosso município, notadamente no que diz respeito ao futebol. Ao longo de toda a sua vida, Jairo foi um entusiasta e incentivador do esporte em Jaguaré. À frente da Rádio Ativa FM, incontáveis foram as oportunidades em que esteve ele próprio na cabine de imprensa, transmitindo as partidas para os ouvintes acompanharem.
Sua voz marcante habita o imaginário de todos os ouvintes de nossa cidade. Assim, neste momento em que nossa cidade retoma, depois de um longo hiato, as atividades do futebol profissional, como o Jaguaré Esporte Clube, nada mais justo que preencher a ausência física de Jairo na cabine de imprensa, dando seu nome a este espaço, em que sempre se fez presente, transmitindo emoção e alegria a todos nós. Dada a relevância da propositura, solicitamos a atenção especial de Vossa Excelência e dignos pares para dar ao pleito encaminhado, valendo-nos da oportunidade para reiterar protestos da mais alta estima e elevada consideração. Atenciosamente, Marcos Antônio Guerra Vandermuren, prefeito do município de Jaguaré. Projeto de Lei Legislativo número 007/2022. Denomina Espaço Multiesportivo Oclarindo Zanetti Altoé, a área de lazer e esporte localizada na comunidade de Fátima, neste município. O autor é o professor Tininha, vereador professor Tininha. Oclarindo Zanetti Altoé. O nosso pai nasceu no distrito de Alto Concórdia, hoje município de Vargem Alta, no dia 30 de maio de 1925. Terceiro dos nove filhos de Faustino Altoé e Josefina Zanetti Altoé. Egídio, Ocíris, Zita, Elísio e Zita, já falecidos, Isabel, Florentino e Hermes. Teve uma infância de muito trabalho na roça, indo à igreja todos os domingos. Estudou até a terceira série do ensino fundamental, com um currículo voltado para a formação na agricultura e andando muito, seja a pé ou a cavalo. Teve a felicidade de conhecer uma linda jovem com a qual veio a se casar em 5 de fevereiro de 1948, aos 23 anos de idade, a nossa mãe, Zilda Sartório Altoé. Aí a sua vida mudou radicalmente, pois tiveram um filho a cada ano. Quando contavam com 4 filhos, Faustino Antônio Altoé, Evilásio Sartório Altoé, Mário José Altoé e Maria Terezinha Altoé, já na espera da 5ª filha, Rita de Cássia Altoé, decidiram que não dava mais para viverem todos juntos sob a tutela dos seus pais. O 9º Faustino Altoé, com toda a visão de empreendedor, havia adquirido para cada filho uma gleba de terra no norte do estado, precisamente na época município de São Mateus, hoje Jaguaré, distrito de Fátima. Em junho de 1953, papai e mamãe corajosamente juntaram os bens que já tinham, colocaram em um caminhão do nosso saudoso tio Nilo Sartório, o grande anjo da guarda, e fizeram a difícil travessia de estradas e o Rio Doce, que na época representava muito perigo. A ponte Getúlio Vargas de Linhares ainda estava em construção, sendo inaugurada somente em 1954. Só para ilustrar as dificuldades e desafios, fizeram a travessia do Rio Doce à noite e com temporal. Chegaram a Fátima, ou seja, no quilômetro 23, passando pela floresta de Soretama, Ponte da Barra Seca, no distrito da Barra Seca, e por dentro da mata chegaram até a propriedade do Crispiniano Ceruti, que, com a sua família, acolheu e ajudaram muito para que chegassem até as suas terras. Contaram com a ajuda incondicional das famílias já instaladas em clareiras na região, ainda toda em mata. Logo, papai e mamãe, com a capacidade de agregar e liderar junto com as outras famílias, fundaram a comunidade de Nossa Senhora de Fátima, sendo ela a primeira catequista e a imagem de Nossa Senhora providenciada pela família Carminati. Na ocasião, rezavam no pé do cruzeiro e depois construíram a primeira igrejinha. Com a mudança, logo depois, chegaram para morar em Fátima 2 irmãos do papai, com a família, Egídio e Ocíris, que ajudaram a aliviar e melhorar as suas vidas. Contaram sempre com a atenção e visita dos familiares que moravam no sul do estado. Não poderíamos deixar de destacar a importância da tia Zefira Sartório, irmã da mamãe e da sobrinha mais velha da família Sartório, a Mercedes. Ali lutaram muito, venceram todo tipo de dificuldade e continuaram a ter os filhos,
João Bosco Altoé, Josefina Sartório Altoé, falecida em 1955 com apenas 1 ano e meio, José Sartório Altoé, Cecília Sartório Altoé, Ângela Cristina Altoé, Félix Geraldo Altoé, Wilson Miguel Altoé, Ítalo Sartório Altoé e Giovana Clarinda Altoé. Nunca perderam a fé e a coragem, pois acreditavam em Deus e na proteção da Virgem Maria. Papai sempre teve uma grande preocupação em estudar todos os filhos. Logo, à medida que cresciam, ele buscava encaminhar para um colégio interno de padres ou freiras. Para a mamãe foram anos de muita saudade e choro, mas não voltaram atrás. Em 1969, juntaram a filharada em uma casa em Linhares, tendo como foco a responsabilidade que tinham de educar os filhos. No início, foram 9 filhos, sendo a mais velha, a Maria José, com apenas 18 anos. Ele e mamãe continuaram com Faustino e Evilásio, trabalhando muito em Fátima, e iam a Linhares para ver a filharada a cada 15 dias, quando faziam o abastecimento da casa. Nesse mesmo ano, construíram a atual igreja da comunidade. Infelizmente, o nosso pai perdeu essa grande companheira em 1978 de uma forma trágica. Sobreviveu ao acidente por obra e graça de Deus e para nossa felicidade. Período marcado pelo apoio de Dom Aldo. Mesmo com todos esses desafios, não desanimou e casou-se em 1983 com Esperança Sartório, que veio a falecer. Contraiu um novo matrimônio com Odete Tosi, sua companheira até 20 de julho de 2017, quando o mesmo faleceu. Nós, filhos, genros, noras, netos, bisnetos e tataranetos, agradecemos a este grande homem e pelo que ele representa para cada um de nós. Amor, coragem, paciência, determinação, liderança, temor a Deus, amor ao próximo, resignação e muito mais. Muito obrigado, ô Clarindo, por ser um exemplo de chefe de família, de cidadania, um herói para todos nós, pois nunca deixou de se abater. Seus filhos. Mensagem justificativa. A presente propositura tem como objetivo prestar homenagem póstuma ao senhor Clarindo Zanetti Altoé, em reconhecimento à sua importante colaboração pelo desenvolvimento do município de Jaguaré, em especial comunidade de Fátima. Palácio Legislativo Eugênio Salvador, aos 15 dias do mês de agosto de 2022. Edson Sebastião Soprani, vereador. Jean Fábio Costalonga, vereador. Valdemar Paiva Sampaio, vereador. Projeto de Resolução 001/2022. Altera a Resolução número 49 de 91, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Jaguaré, Estado do Espírito Santo. Autor, mesa diretora. Mensagem justificativa. Ao saudá-los cordialmente, os vereadores subscritores encaminham à consideração de vossas senhorias este projeto de resolução que altera a Resolução 49/91, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, considerando que esta Casa de Leis vem sofrendo prejuízo em prorrogar as sessões ordinárias que caem em dias úteis de sexta-feira. É importante destacar que o texto original do regimento interno não previa a prorrogação quando prevista a sessão para dias de sexta-feira, e que a mudança se fez necessária quando foi eleito vereador de denominação religiosa que proibia as atividades compreendidas no período entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol de sábado. Na prática, vimos a necessidade de alteração, uma vez que, diante da urgência para a aprovação de alguns projetos que dependem de prazo para verba, convênio e outros, o que faz com que recorremos com frequência a sessões extraordinárias, o que pode prejudicar inclusive o fiel estudo dos projetos. No entanto, em respeito aos princípios constitucionais de dignidade e de liberdade de religião, bem como em defesa do Estado Democrático de Direito, apresentamos no texto, no projeto de resolução, a previsão da prorrogação quando recair em sexta-feira, em caso de parlamentar eleito que tenha como pilar religioso guardar o sábado, que compreende o período entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol de sábado.
Em face do exposto, os vereadores subscritores propõem aos senhores vereadores a aprovação deste projeto de resolução. Sala de sessões, 15 de agosto de 2022, Jean Fábio Costa Longa, vereador-presidente, Ricardo Barros, vereador vice-presidente, e José Carlos Alves Júnior, vereador secretário. Para as pessoas que estão nos acompanhando, esse foi o expediente. Mais uma vez explicando, o expediente são as proposições, aquilo que vem do prefeito e aquilo que é elaborado aqui pelo Legislativo. Nós temos, portanto, o projeto 35, que é um projeto de revisão geral, os 10%. Temos o projeto 36, que é a desapropriação de uma área na comunidade do Giral para a construção do cemitério. O 37, que é nomear a cabine de imprensa do Estádio Conilhão em nome do nosso Jairo Meira, finado Jairo Meira. O projeto 7, que é de autoria do professor Tinia Tião Soprani e do Jean Costa Longa, que é nomear um campo de futebol em nome de Oclarindo Zanetti Altué, aqui presente seu filho. E a resolução número 01/2022 para alterar o regimento, que consiste em fazer com que as sessões possam também agora acontecer nas sextas-feiras. E caso haja uma nova eleição, quando um vereador for eleito e tiver a opção religiosa por guardar a sexta-feira, a lei já prevê que é só ele fazer um pedido e aí suspende a sessão da sexta-feira. A gente só está garantindo que a gente tenha essa oportunidade de fazer a sessão na sexta-feira. Esses são os projetos de expediente que vão para as comissões. Ok? Peço ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Comissão Permanente da Justiça de Redação, parecer número 047, ao projeto de lei número 031, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial ao orçamento da Secretaria Municipal de Cultura para incluir elementos de despesa. Decisão da Comissão. A Comissão da Justiça de Redação, em reunião realizada aos 11 de agosto do corrente ano, por unanimidade de seus membros, decidiram pela tramitação e regular processamento, projeto de lei número 031, de autoria do Executivo para ser deliberado em plenário. Sala de reuniões, 11 de agosto de 2022, pelos vereadores Valdemar Paiva Sampaio, presidente da comissão, Edmilson Nunes Queiroz, relator, e Paulo José Zanelato, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer número 039, ao projeto de lei número 031 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo a abrir crédito especial ao orçamento da Secretaria Municipal de Cultura para incluir elementos de despesa. Decisão da Comissão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em reunião devidamente registrada, realizada aos 15 de agosto do corrente ano, por unanimidade de seus membros, decidiram pela tramitação e regular processamento do projeto de lei 031, de autoria do Executivo. Sala de reuniões, 15 de agosto de 2022, pelos vereadores Edson Sebastião Soprani, presidente, Jair Sandrini, relator, e Penha Groberi Betim, membro. Em discussão, o projeto de lei número 031/2022, de autoria do chefe do Executivo. Esse projeto de abertura de crédito especial é um projeto que foi alterado uma ficha para que seja repassado à Secretaria Municipal de Cultura um valor de R$140 mil ao orçamento da própria Secretaria. Não havendo discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua primeira votação. Comissão Permanente da Justiça de Redação, parecer número 048, ao projeto de lei número 032, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Espírito Santo para repasse financeiro, visando custear despesa com o pagamento de indenização suplementar de escala operacional de policiais civis. Decisão da Comissão. A Comissão, em reunião realizada aos 11 de agosto do corrente ano, por unanimidade de seus membros, decidiram pela tramitação e regular processamento,
do projeto de lei número 032, de autoria do Executivo, para ser deliberado em plenário, destacando a ressalva no voto. Sala de reuniões da Câmara Municipal, 11 de agosto de 2022. Pelos vereadores Valdemar Paiva Sampaio, presidente, Edmilson Nunes Queiroz, relator, e Paulo José Zanelato, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer número 040 ao projeto de lei número 032, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Espírito Santo para repasse financeiro visando custear despesa com o pagamento de indenização suplementar de escala operacional de policiais civis. Decisão da comissão. A comissão, em reunião devidamente registrada, realizada aos 15 de agosto do corrente ano, por unanimidade de seus membros, decidiram pela tramitação e regular processamento do projeto 032, de autoria do Executivo. Observada a recomendação. Sala de reuniões, 15 de agosto de 2022. Pelos vereadores Erson Sebastião Soprani, presidente, Jair Sandrini, relator, e Penha Groberi Betim, membro. Em discussão, o projeto de lei número 032, 2022, de autoria do chefe do Executivo. Senhor presidente, dignos pares, todos aqui presentes, eu quero fazer 2 registros referentes à Polícia Civil. Primeiro, parabenizar o prefeito por mais esse projeto. Nós votamos um semelhante para a Polícia Militar e agora para a Polícia Civil. Mesmo a prefeitura não tendo a obrigatoriedade de custear despesas referentes aos departamentos policiais, mas a sensibilidade do Executivo fez com que nós votássemos 2 projetos, votamos um agora, esse segundo, contribuindo com o trabalho da polícia, tanto militar quanto a civil. E eu aproveito, inclusive, para citar, eu ia falar isso no final, mas já aproveito agora, na discussão da matéria, para agradecer o trabalho prestado pelo policial civil Moisés, né? Não sei se vocês souberam, ele sempre estava aqui nos ajudando, contribuindo, uma pessoa muito, que em pouco tempo demonstrou seu amor, seu comprometimento e responsabilidade no que tange a segurança pública no nosso município, e foi transferido, agora está em Vitória, e pediu que eu trouxesse essa mensagem para todos os pares, agradecendo por tudo que a municipalidade, né, a prefeitura fez, não só por ele, mas pela instituição, e agora dá mais um passo importante, aprovando também a indenização suplementar de escala operacional. Nos últimos meses, nos últimos anos, é perceptível a sensação de segurança, percebemos o quanto a polícia tem trabalhado, diminuindo a criminalidade e, consequentemente, aumentando o número de pessoas presas. É natural, quanto mais a polícia trabalha, mais presos terão. E também a sociedade ganha com isso. Um exemplo foi a festa que nós tivemos do produtor rural, né, com o empenho da Polícia Civil, Polícia Militar, contratação de seguranças privadas. Nós tivemos um evento tranquilo, sossegado, e daí para cá a gente tem acompanhado cada dia mais o trabalho sendo efetivado, e a Prefeitura tem participado ativamente e as polícias feito a sua parte. Então, é mais um gol de placa da Prefeitura, do prefeito, está também contribuindo com esse trabalho extra da Polícia Civil. Ao invés de fazer, eu falei isso na sessão que nós votamos para a Polícia Militar, ao invés de fazer bico aqui e lá, ele vai prestar um serviço para a própria corporação, e a Prefeitura, através do convênio com o Governo do Estado, pagando esse trabalho extra, essa escala extra ao policial civil também. Esperamos que se conclua o mais breve possível e que nós tenhamos mais policiais na ativa. Obrigado. Esse projeto, como o Coliseu colocou, é um projeto que visa custear uma parte das diárias dos policiais quando eles estiverem fora do horário normal de trabalho, né? A gente está fazendo uma ajuda para que ele possa estar disponível, não ele, quando eu falo ele, pode vir de outro município para ajudar na escala que acontece. A gente já firmou esse convênio, a gente já fez essa lei para a Polícia Militar e agora estamos fazendo, se Deus quiser, para a Polícia Civil. Cabe agora também ao Executivo fazer um convênio junto à Secretaria Estadual de Segurança para que isso vire um convênio e aí então a gente possa fazer o repasse para essas duas entidades. Não havendo mais discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante.
Aprovado por unanimidade em sua primeira votação. Comissão Permanente de Justiça e de Redação, parecer número 049, ao projeto de lei número 033, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público junto à Secretaria Municipal de Agricultura. Decisão da comissão. A comissão, em reunião realizada aos 11 de agosto do corrente, por unanimidade de seus membros, decidiram pela tramitação e regular processamento projeto 033, de autoria do Executivo, para ser deliberado em plenário. Sala de reuniões, 11 de agosto de 2022, assinado pelos vereadores Valdemar Paiva Sampaio, presidente, Edmilson Luiz Queiroz, relator, e Paulo José Zanelato, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer número 041, ao projeto de lei número 033, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público junto à Secretaria Municipal de Agricultura. Decisão da comissão. A Comissão de Orçamento, Fiscalização, de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em reunião devidamente registrada, realizada aos 15 de agosto do corrente ano, por unanimidade de seus membros, decidiram pela tramitação e regular processamento, projeto de lei 033, de autoria do Executivo Municipal. Sala de reuniões, 15 de agosto de 2022, pelos vereadores Erson Sebastião Soprani, presidente, Jair Sandrini, relator, e Penha Groberi Betim, membro. Em discussão, o projeto de lei número 033, 2022, de autoria do chefe do Executivo. Esse projeto, como a mensagem mesmo coloca, é permitindo que a Prefeitura faça a contratação de técnicos agrícolas para ajudar a Secretaria Municipal de Agricultura por tempo determinado. Não havendo mais discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua primeira votação. Comissão Permanente de Justiça e de Redação, parecer número 050, ao projeto de lei número 034/22, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a absorver o trecho rodoviário estadual urbano, que é de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, DR, e dar outras providências. Decisão da comissão. A Comissão de Justiça e de Redação, em reunião realizada aos 11 de agosto corrente, por unanimidade de seus membros, decidiram pela tramitação e regular processamento, projeto de lei 034, de autoria do Executivo, para ser deliberado em plenário. Sala de reuniões, 11 de agosto de 2022. Pelos vereadores Valdemar Paiva Sampaio, presidente, Edmilson Luiz Queiroz, relator, e Paulo José Zanelato, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer número 042/22, ao projeto de lei 034, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a absorver o trecho rodoviário estadual urbano, que é de responsabilidade do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo, DR, e dar outras providências. Decisão da comissão. A comissão, em reunião realizada, devidamente registrada, aos 15 de agosto do corrente ano, por unanimidade de seus membros, decidiram pela tramitação e regular processamento, projeto 034, de autoria do Executivo Municipal. Sala de reuniões, 15 de agosto de 2022, pelos vereadores Erson Sebastião Soprani, presidente, Jair Sandrini, relator, e Penha Groberi Betim, membro. Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal. Parecer número 018, ao projeto 034 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a absorver o trecho rodoviário estadual urbano, que é de responsabilidade do Departamento de Edificações e Rodovia do Estado do Espírito Santo, DR, e dar outras providências. Decisão da comissão. A Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal,
Em reunião realizada aos 15 de agosto, por unanimidade dos votos, decidiram pela tramitação e regular processamento do projeto 034 do Poder Executivo, recomendando a sua votação. Sala de reuniões, 15 de agosto de 2022, pelos vereadores Adeuto Tadeu Gabriel, vereador relator, Eliseu Ribeiro de Souza, vereador presidente, e Valdemar Paiva Sampaio, vereador membro. Em discussão, o projeto de lei executivo número 034/2022. Esse projeto está dando autorização para a Prefeitura absorver a Avenida 9 de Agosto, como nós conhecemos. É um trecho que compreende do Boa Vista até o trevo que vai Fátima à Nova Venécia. Isso é do Departamento Estadual do Espírito Santo, DER, e vai passar, então, para a responsabilidade do município, ficando, então, o município responsável pela manutenção da via, e não mais o departamento. Ainda em discussão? Senhor presidente, boa noite a todos, vereadores, vereadora Penha, povo que aqui nos acompanha. Então, a gente, quando chega para aprovação de um projeto de lei, a gente já discutiu e, assim, continua a discussão. Mas aqui eu faço um pedido agora, ao prefeito, à administração, que faça um levantamento de quem quer fazer uma ligação de água, de uma ligação de esgoto, que vai usar daqui 5, 10 anos, sei lá, para que daqui a pouco passe o asfalto bonitinho, o governo do Estado, Renato Casagrande vai vir, o deputado Freitas, enfim, mas vai chegar um momento que está cortando de novo o asfalto. Então, eu peço à administração que faça um levantamento com cada morador, dono do prédio, dono do lote, sei lá o quê, para que faça essa ligação de água e esgoto antes de passar o asfalto. Eu também fiz um pedido na sessão passada, eu vou reforçar aqui, Jair, até porque essa nossa sessão ela fica transmitida, fica gravada e depois ela transforma numa ata. Eu fiz o pedido, vou reforçar, para que a Secretaria Municipal de Obras, antes que faça todo esse fechar, deixar ela em bom estado e receber do Estado, que faça as adaptações aos cadeirantes. Eu repito, às vezes tem uma entrada de cadeira de roda de um lado da faixa de pedestre e do outro lado não tem. Aí o cadeirante tem que entrar por um lado, entrar no meio dos carros e conseguir achar um lugar para subir e conseguir andar pelas calçadas. Então, também é um pedido que a gente faz, a gente vai tentar ver se a gente consegue organizar isso antes que a obra fique entregue, Porque depois que ela estiver entregue, tem que rebentar tudo de novo, não é assim? Então, essas são minhas palavras. Senhor presidente, boa noite, quem nos acompanha pelas redes sociais, assessores, pessoas que fazem presente, também está aí um pedido meu, não só, já foi feita algumas indicações referente também quanto a construir locais de ponto de ônibus também nesse espaço, para que depois não fica remendando. É mais uma ação que a gente pede ao secretário de obras, nesse planejamento, cuida com carinho e também leva em consideração esses pedidos que as pessoas vêm sendo feitas para melhor a transição das pessoas aqui no nosso município, principalmente nessa rodovia, nesse espaço da rodovia que vai ser revitalizada, ficar bonito, vai ter um investimento grande. Então, antes de tudo isso, faça todas essas considerações para que depois não precisa fazer os remendos, igual já pontuou, você menciona também. Senhor presidente, acho importante o vereador Tininha falar dos pontos de ônibus, o vereador Jair também falar a respeito das ligações. Eu acho importante que talvez a prefeitura fizesse um estudo para que a gente conseguisse, de alguma forma, estudar a possibilidade de municipalizar todo o trânsito do município, porque existem algumas regiões hoje no município que está completamente intransitável.
E aí a gente precisa sempre depender do DETRAN para que ele venha aqui, faça um estudo, e às vezes o técnico ele não está aqui todo dia, então ele não sabe exatamente qual que é a demanda daquele cidadão que mora naquela rua. Então seria importante que a gente conseguisse fazer a municipalização do nosso trânsito. Um exemplo é essa rua que a gente tem aqui ao lado da nossa Câmara, que é a rua aqui do Valtim. É incrível, porque debaixo da Câmara aqui tem uma placa que é proibido virar à esquerda. Só que em frente ao Valtim tem uma placa pare. Então, assim, por que tem uma placa pare ali, se você não pode nem mesmo virar à esquerda? Então, assim, o DETRAN, às vezes vem aqui, coloca as placas, né, meio correndo, faz as pinturas meio atravessado, e aí a gente fica à mercê de um órgão que é estadual, e a gente, talvez municipalizando, a gente, ouvindo a demanda dos nossos cidadãos, a gente poderia dar uma fluidez melhor para o nosso trânsito. Muito obrigado. Não havendo mais discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Pode ficar à vontade, seu Vilas. A gente transmite aqui ao... Boa noite. Dá licença, é o contrário, Vilásio. Nós estamos pegando parte da rodovia para o município de Jaguaré. Onde é a Avenida 9 de Agosto, que começa lá no Boa Vista e vai até o Trevo, Fátima e 41, Vargem Grande, aquela região, isso faz parte da rodovia que passa por dentro de Jaguaré. Nós estamos municipalizando esse trecho, ou seja, absorvendo das rodovias para que nós, o município, passemos a tomar conta desse pedaço. Então, exatamente para evitar que nós tenhamos esses problemas. É exatamente isso, Vilásio. Hoje, para fazer um corte, para colocar um quebra-mola nesse trecho que nós falamos, que do Boa Vista até o Trevo, nós precisamos pedir a liberação do DR. Com essa lei, nós estamos dando a oportunidade do prefeito gerenciar esses problemas ou essas soluções que puderem vir a acontecer. Então, a ideia é pegar esse trecho para o município ficar responsável por cuidar. Obrigado, Vilásio, pela contribuição. Senhor presidente, cumprimento a todos novamente. No que tange que o Jair falou, seu Vilásio Altué, obrigado pela presença, para que evite, né, um corte. De repente, essa semana, na próxima semana, passa-se o governo do estado trazendo o asfalto, um recapeamento, né? E você sabe o que é um recapeamento, que você já fez isso aqui, que era todo calçamento com bloquetes,
você fez isso quando você foi prefeito. Enfim, que na próxima semana vem o asfalto, daqui 30 dias vem um e corta, né, o asfalto. Não quer deixar de ter, eu acho, liberdade. Eu acho que a liberdade vai existir, mas que pelo menos a gente fique um tempo, né, sem ter aqueles o asfalto cortado, tendo que emendar. Era só isso. Boa noite. Tião. Deixa eu falar um pouco também sobre isso. Hoje, essa rodovia, ela pertence a 365, né? Aqui a avenida, porque faz parte de Nestor Gomes, a Água Limpa. Então, é exatamente o contrário que o ex-prefeito está falando. Vai passar a ser a avenida. O governo estadual vai asfaltar e vai entregar para o município, exatamente para prevenir isso. Futuramente, é claro que não vai poder. Por isso mesmo que vai ter que, como o Vilado falou, vai ter que fazer um contorno por fora para poder a cidade ficar livre. É isso aí. Só complementando, vereador Tião, eu ia falar isso também, mas há uma preocupação de futuro mesmo. Quando o asfalto de Fátima Vila Valério ficar pronto, o fluxo de veículos vai aumentar muito mais. Aí vai ligar 41 Jaguaré, Vila Valério Jaguaré, e realmente a 9 de agosto não suporta tanto carro. É uma coisa que preciso pensar para amanhã, ou melhor, para ontem, né? Em relação, já não suporta. Aí quando esse asfalto de Vila Valério ficar pronto, o fluxo aumentará muito mais. Mas é isso aí mesmo, por isso mesmo que vai ter, com certeza, num futuro bem próximo, fazer um contorno por fora. Sim. Ficamos aqui, portanto, registrada a discussão. Registramos também a contribuição do ex-prefeito Evilásio Altoé. E agora sim, não havendo mais discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua primeira votação. Indicação número 053/22, de autoria do vereador Valdemar Paiva Sampaio, que encaminha ao prefeito para tomada da seguinte providência. Construção de 6 redutores de velocidade, quebra-molas, na comunidade de Fátima. 2. Diligência junto à concessionária de energia elétrica para reforço na iluminação na rua 13 de Maio e Tarcísio Altoé, localizado na comunidade de Fátima. Justificativa. Atendendo às reivindicações do morador da comunidade de Fátima, apresentamos a presente indicação para que seja construído quebra-molas na região, sendo 2 na rua Antônia Cristina de Bona, rua da Escola Patrimônio de Fátima, 2 na rua 13 de Maio, 1 na rua Francisco Sobrinho Carminati, próximo ao bairro do Adriano, e 1 em frente ao sítio Dois Irmãos, Córrego Jundiá, Santo Antônio de Pádua. Indicamos também seja diligenciado, junto à concessionária de energia elétrica, reforço na iluminação na rua 13 de Maio, segunda quadra da rua, esquina com a casa de Fernanda Silva e Domingos, que apresenta iluminação fraca. Necessário também instalação de luminárias e lâmpadas no final da rua Tarcísio Altoé, próximo à casa de Dona Neide, na localidade de Fátima, uma vez que só tem o poste, mas ainda não foi instalado a luminária, o que vem prejudicando os moradores e os expondo a riscos. Diante do exposto, espero que o Executivo acate a presente indicação em todos os seus termos. Sala das sessões, 11 de agosto de 2022. Valdemar Paiva Sampaio, vereador. Em discussão, a indicação número 053/2022, de autoria do vereador professor Tininha. Senhor presidente, assim, às vezes a gente para pensar, mas construir quebra-molas, né? Redutores de velocidade. Infelizmente, nós temos as pessoas que acham que as ruas são delas, trafegam em alta velocidade e, além de estar em risco, põe em risco as pessoas que estão, os pedestres transuando por ali. Então, a partir disso, há uma necessidade, um pedido das famílias, das pessoas da comunidade, para que construam esses redutores em face, porque as crianças estão na rua, né, brincando, até mesmo andando, e as pessoas vêm andando de alta velocidade com moto, e se não sair fora, passam por cima.
Então, infelizmente, é preciso ainda, no nosso país, no nosso município, ter essas indicações para as pessoas automaticamente perceber e reduzir a velocidade. Uma outra indicação quanto à questão de colocar iluminárias, né, na iluminação pública, porque essa semana mesmo visitei uma família, duas, melhor dizendo, elas pagam a iluminação pública, já tem a taxa de iluminação pública, mas não usufruem da situação. Então, há algo inconsistente aí. Pagar por algo que não tem, então, automaticamente, a gente está aí fazendo essa indicação ao Poder Executivo para que atenda com carinho e, assim, tome as devidas providências. Quebra-mola é um negócio que a gente indica bastante aqui, tá, gente? Quem nos acompanha pelas redes sociais e aqui presente, nós temos, assim, quando a gente acha que é uma vitória colocar um quebra-mola, alguém reclama que tem quebra-mola demais. Quando a gente acha que o quebra-mola está fazendo um efeito positivo, que é reduzir a velocidade, o cidadão contorna pela lateral e passa e vai embora, e quase atropela o outro. Fica aqui registrado também, aproveitar o pedido. E aí, por conta da dificuldade do trânsito estar na mão do Detran, em Jaguaré, nós temos uma situação. Lá onde a gente mora, no Riviera, eu falo a gente, eu e Júnior aqui, nós moramos no Riviera e a Avenida Conilon foi colocado em quebra-mola. Nós pedimos um monte, colocaram só alguns. E aí não colocaram eles na mesma posição, colocaram eles assim, numa quadra, e na quadra de trás um outro, e lá na frente mais um, foram dando espaços, né? Esse acelera, para porque tem um quebra-mola, enfim. Aí o que alguns condutores estão fazendo? Vem caminhando, quando vem acelerando. Quando chega no quebra-mola, ele sai, passa na contramão, contorna e volta para a mão dele, porque para sair fora do quebra-mola. Então a gente acha que está fazendo daqui a pouco, aí o que não tem que fazer? Pedir ao prefeito para que troque de lugar o quebra-mola, coloque todos na mesma posição para que ninguém contorne e passe em cima de alguém do outro lado, que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Já aconteceu de subir na calçada, né, Jair? De machucar um pedestre passando para escapulir do quebra-mola. Quebra-mola é um negócio bem discutido aqui, tá, gente? Não havendo mais discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Indicação número 054/22, de autoria do vereador Edson Sebastião Soprani, que encaminha ao prefeito para tomar das seguintes providências. Buscar esforços junto ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, DR, para a instalação de redutor da velocidade na rodovia ES 356. Justificativa. Grande é a reivindicação dos moradores da comunidade Santo Anjo para a instalação de redutor de velocidade, quebra-molas, na rodovia ES 356, que liga Jaguaré a Nestor Gomes, quilômetro 41, próximo à respectiva comunidade, referencialmente em frente ao bar do Geraldo Anastácio, onde tem grande concentração de moradores e comércio. Diante do exposto, espero que o Executivo acate a presente indicação em todos os seus termos. Sala das sessões, 11 de agosto de 2022. Assinado, Edson Sebastião Soprani, vereador. Em discussão, a indicação número 054, 2022, de autoria do vereador Tião Soprani. Senhor presidente, pois é, né, mais um. Mais um. Eu não gosto também de quebra-mola, mas infelizmente aquela região lá merece um quebra-mola. É um fluxo muito grande de motoqueiro atravessando, cruzando a pista, e aí é um lugar de velocidade. Tem a entrada da igreja do Santo Anjo, também, eu não sei como já não ocorreu algum acidente aí, né? E os moradores de lá já me pediram há vários dias, há vários anos já. Inclusive, eles chegaram a botar uma placa lá e ainda não fizeram o quebra-mola. Então, agora há poucos dias, eles lá me pediram de novo, vai vir o quebra-mola? Não, eu falei, eu vou fazer uma indicação. Então, está aí, eu sei que é a rodovia estadual, mas o secretário de governo, Gustavo, falou, não, faz que eu envio para o DR, né, que eles também têm interesse que faça aí o quebra-mola, que é um lugar muito perigoso aí, um lugar de muita velocidade. Então, nós fizemos, mas é um dever da gente pedir, né? É isso aí. Não fica acanhado não, Tião. Nós estamos aqui discutindo exatamente por conta disso, nós estamos rindo porque, tá vendo, a gente acabou de discutir outro quebra-mola que a gente precisa fazer. Isso é porque a gente recebe esses pedidos das pessoas que moram nas comunidades, nos bairros, nas ruas, e a gente faz a indicação.
Essa indicação, por exemplo, é de uma rodovia. Então, quem tem que fazer é o Departamento de Estradas e Rodovias, é o DR. Esses quebra-molas de dentro da cidade, quem faz é o DETRAN, pedido no DETRAN. Então, para cada órgão a gente vai pedindo. Mas a cidade vai se enchendo de quebra-mola para ver se reduz a velocidade, né? É importante também, Jean, a gente, presidente e demais vereadores, todo mundo, a gente cobrar um pouquinho de cidadania das pessoas, né, e educação, porque quando o cara sai da mão dele para ir para o outro lado, para não passar num quebra-mola, também está de sacanagem, né? Porque senão a gente vai fazer quebra-mola pela cidade toda por conta da falta de educação de um ou de outro. Então é importante que, assim, a gente entende hoje, por exemplo, que muitos dos restaurantes estão trabalhando com delivery, a gente sabe como que está sendo os motoboys aí durante as noites da nossa cidade, estão passando uma velocidade assim absurda por várias vias do município. A gente entende que o estabelecimento precisa botar o negócio para funcionar, para render, né? Mas a gente tem que contar também com um pouquinho da cidadania da população, com um pouquinho de educação. Senado te agradece. O Roberto Vaz vai enchendo. Cada vez que um desse contorna o quebra-mola e bate alguém, vai para o Roberto Vaz e aí lá já começa a complicar porque tira a vaga de alguém. Está aí a indicação de um quebra-mola, um redutor de velocidade na comunidade de Santo Ângelo. Já tem até a placa, né, Tião? Só falta o quebra-mola. Eu falo direto assim, as pessoas às vezes não entendem por que tem a placa antes do quebra-mola. A placa tem que ficar por lei pelo menos 30 dias para provar de que ali vai haver uma intervenção e fazer um quebra-mola. O problema é que a gente vai acostumando com o fato de não ter o quebra-mola. E aí, quando coloca o quebra-mola, você vê na lixada na pista que o pessoal descobre que tem um quebra-mola feito. Então, tem que colocar a placa antes, depois indicar bem antes para que as pessoas passem a diminuir a velocidade, senão a gente acaba pulando o quebra-mola. Não havendo mais discussão em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Indicação número 055/22, de autoria do vereador Jair Sandrini, que encaminha ao prefeito para a tomada da seguinte providência: construção de um novo reservatório e estação de tratamento de água no córrego Cachimbal. Justificativa: grande é a expansão do desenvolvimento do município, com considerável aumento da população e novos loteamentos. Com o crescimento e progresso, se exige a extensão e ou necessidade de novos serviços públicos, como é o caso do tratamento de água, sendo urgente a necessidade de se melhorar a estrutura de tratamento e distribuição de água potável. Por tal razão, este vereador, após reivindicação dos moradores do município, indica a construção de um novo reservatório de água, bem como estação de tratamento de água, para que não apresente maiores riscos para a saúde pública, já que a estação de tratamento visa reduzir a concentração de poluentes na água e, principalmente, eliminar os materiais orgânicos e micro-organismos patogênicos para o seu consumo. Dessa maneira, tratar a água para que ela não. Ademais, considerando a necessidade de buscar uma nova fonte de captação para o abastecimento de água para o município, já que o córrego do Jundiá não comporta vazão suficiente para atender a demanda do município, sem que haja prejuízo ao setor agropecuário. Sim, o córrego Cachimbal possui quase o dobro de vazão do córrego Jundiá, e locais com maior capacidade de maior reservatório de água com a proximidade ao centro da cidade, o que contribuirá para combater as secas recorrentes. Diante do exposto, espero que o Executivo acate a presente indicação em todos os seus termos. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2022. Pelo vereador Jair Sandrini. Em discussão, a indicação número 055/2022, de autoria do vereador Jair Sandrini. Senhor presidente, vereadores, vereadora Penha. Então, a gente tem observado, né, uma discussão aqui rápida, um comentário rápido, que a população de Jaguaré, ela vem aumentando assim a cada dia, né?
E nós temos um reservatório que foi construído há 10 a 15 anos, né, atrás. E a gente está prevendo aí um aumento da população, que só nesse início de ano, até agora, já se autorizou, né, 2 grandes loteamentos em Jaguaré, né, já tivemos aí um grande volume de construção. Está aí o bairro Riviera, que há pouco era uma macega, era uma mata, né? Agora já está todo lá, quase não tem mais lote vagos. E esse Eldorado lá na chegada de Jaguaré também, que a gente observa que aumentou muito. Então, assim, prevendo, a gente indica ao prefeito que procure uma nova captação de água para o município de Jaguaré. Mas isso é uma coisa assim que tem que ser visto para logo. Por quê? Olha, vou aumentar, né, o tamanho daquele reservatório, mas não vai produzir. Se bem, né, aumentar 1 metro, vai caber quantos milhões de litros de água, mas não vai produzir água. Né? A água aqui, a gente está indicando aqui o Cachimbal, mas pode ser outro, mas a gente entende que o Cachimbal é perto da cidade, é um volume de água que é o dobro daqui, né? A gente tem aqui agricultores que dependem dessa água, né, para cima, inclusive, né? Tem agricultor que já, com 30, 60, 90 dias de estiagem, já não desce mais água nenhuma. Então, assim, a preocupação é muito grande. É só isso. Não havendo mais discussão em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Indicação número 056/22, de autoria do vereador Ricardo Barros, que indica ao prefeito a tomada das seguintes providências: revitalização dos campos de futebol do município, com recuperação dos gramados e construção de poços artesianos. Justificativa. Como sabemos, o futebol representa uma paixão nacional e desempenha socialização e entretenimento dos moradores do nosso município, tanto crianças, jovens e adultos. Por este motivo, em visita à comunidade do município, percebemos a necessidade da revitalização dos campos de futebol que se encontram com um gramado sem a devida conservação, provavelmente prejudicados pela crise hídrica dos últimos anos, que impossibilitou a irrigação, causando a deterioração do gramado da maioria dos campos nas comunidades do interior. Sendo assim, indicamos o Executivo Municipal para que sejam tomadas as providências que se fazem necessário para a construção de poços artesianos nos campos de futebol de todo o município, bem como a revitalização do gramado. Conto com os dignos pares para aprovação. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2022, pelo vereador Ricardo Barros. Em discussão, a indicação número 056/2022, de autoria do vereador Ricardo Barros. Boa noite, presidente. Júnior Alves, compõe essa mesa diretora. Todos os vereadores, vereadora Penha, todos aqui presentes, internautas. Boa noite também para o nosso ex-prefeito Evilásio Sartori Altoé, qual eu deixo aqui também os parabéns por seu período como prefeito, fez um ótimo serviço para a nossa cidade, um bom serviço prestado ao nosso município. Boa noite, seu filho Pablo, nosso ex-secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Luciano Lacchini. Eu fui procurado por vários presidentes de time de futebol. A gente sabe que o futebol é uma paixão nacional, né, vereador Eliseu? E o nosso Jaguaré pulsa mais forte ainda o coração. Então, fui procurado por vários presidentes. Questão da vitalização e recuperação dos campos de futebol, né, para trazer uma melhor qualidade,
nas comunidades, a gente sabe que várias comunidades só têm o futebol como um atrativo de lazer. Então, a gente, em nome da população, a gente está falando aqui de quebra-molas, mas a gente só coloca coisa aqui que é pedido do povo, né, Júnior Alves? Então, assim, é reivindicação do povo e a gente está aqui representando a população e colocando essa indicação aqui para em benefício de toda a população. Em discussão ainda. Eu quero aproveitar a oportunidade e falar que eu conheço também alguns campos, né? Nós que tentamos jogar alguma coisinha ainda aí. De fato, né, os campos vão não só o gramado, né, os alambrados, os vestiários, eles acabam ficando numa situação que precisa de manutenção. Já precisou, precisa e vai continuar sempre. Já tem alguns passando por manutenção, né, o do SEAC e de outros que estão situação mais complicada, mas quando a gente fala de mexer no gramado, é complicado que a comunidade fica sem o campo, né? E aí o pessoal quer que mexe, mas vão ficar quanto tempo sem jogar bola? Se pegar uma época seca dessa, vai ficar 1 ano até o gramado voltar ao normal. Mas o pessoal procura bastante mesmo essa pedido de ajuda, né? O prefeito já tem feito, desde a época em que o finado Jairo era secretário, tem feito uma licitação para poder fazer a manutenção desses campos, né, Ricardo? É isso aí, já está acontecendo as manutenções, até uma indicação também que eu coloquei aqui, que a estrutura, né, dos 24 campos que existem no município já está reformando os vestiários, vai ser trocado o alambrado. Parabenizar também o secretário Wellington Moro, né, que assumiu agora recentemente, está empenhado, estive com ele lá no campo do SEAC, fazendo um ótimo trabalho, e o nosso prefeito Marcos Guerra, né, que vem de portas abertas junto com a população e atendendo os anseios da população. Não havendo mais discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Voto de aplauso número 01/22. Pelos vereadores Edson Sebastião Soprani, Jean Fábio Costa Longa e Valdemar Paiva Sampaio, vereadores nos suas atribuições legais e consubstanciado no regimento interno da Casa, requer a Vossa Excelência, ouvido o doutor plenário, seja inserido nos anais desta Casa, voto de aplausos ao produtor rural, senhor Elcio Tomazelli, pela conquista do selo Arte. É com muito brilho nos olhos que apresentamos o voto de aplausos ao produtor rural do nosso município, Elcio Tomazelli, que através da apicultura e com o aprimoramento das técnicas de manejo, teve a conquista do sonhado selo Arte para a comercialização do mel produzido aqui em nosso município. Os selos de identificação artesanal são certificados que asseguram que os produtos alimentícios de origem animal foram elaborados de forma artesanal, com receita e processo que apresentem características tradicionais, regionais, culturais, vinculação ou valorização territorial, sendo, portanto, o selo Arte um certificado de identidade e qualidade que possibilita o comércio nacional de produtos alimentícios elaborados de forma artesanal. A cadeia produtiva da apicultura propicia a geração de inúmeros postos de trabalho, empregos e fluxo de renda, gerando inúmeros benefícios ao nosso município, além do destaque nacional do nome do município onde é feita a produção do mel. Outro sim, parabenizamos o produtor rural, senhor Elson Tomazelli, pela conquista do selo Arte, que certifica a possibilidade de comercializar seus produtos em todo o país, destacando o nome de nosso município. Por meio desta casa, solicitamos que seja dado conhecimento do nosso voto de grande reconhecimento ao senhor Elcio Tomazelli. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2022, pelos vereadores Edson Sebastião Soprani, Jean Fábio Costa Longa e Valdemar Paiva Sampaio. Em discussão, voto de aplauso número 01/2022, de autoria dos vereadores Tião Soprani, Jean Costa Longa e professor Tininha. Senhor presidente, assim, é de um grande reconhecimento o trabalho, a arte em lidar com a abelha, né, Elcio? Parabenizo
a sua presença, estenda também a todos os familiares que lidam com a apicultura. A gente vê assim, quando eu estudei, eu fiz o curso técnico, estagiei, não é fácil, né, lidar, mas contudo com o desenvolvimento, né, da agricultura, de técnicas, já tem aí a criação de abelhas sem ferrão, né, Elcio? E assim, parabenizo pela conquista, é o nosso município que está indo com o seu produto a todo o país, né? Vender e comercializar, né? É uma dedicação, é o amor que tem pela apicultura, pelas abelhas, e sem falar a importância que temos das abelhas para a produção mundial de alimentos. É uma arte fundamental pela polinização das culturas, seja do feijão, do café. E Jaguaré, por ser altamente produtivo de café, é a época da florada do café que se tem o ápice da colheita da apicultura aqui das abelhas. Então, é legal essa menção, de aplauso para o produtor rural que está aqui presente, Elcio Tomazelli. Portanto, as pessoas que nos acompanham pela rede social, Elcio está aqui presente, né, está aqui nossa plenária, recebe o voto de aplauso pelo selo Arte, que é um selo que permite, como o Tininha colocou, que esse produto jaguarense possa ser comercializado no Brasil inteiro. Então fica aqui nossos parabéns, e que isso sirva para que outros produtores, não só do mel, mas de outros produtos, possam se incentivar também a produzir e a levar o nome desses produtos de qualidade para o mundo afora. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Penha, enfim, tem que ter coragem, né, Elcio? Tem que ter coragem. Eu conheço algumas pessoas também, né, que faz esse trabalho, mas não tem o selo ainda, né? A gente tem que incentivar a outras pessoas também a essa conquista, né? Isso é um selo federal, né? Não é qualquer coisa. Você pode estar, como foi falado aqui, pode estar comercializando o seu produto em qualquer esfera nacional. Meus parabéns, Elcio. Não havendo mais discussão, em votação, quem for a favor permanecendo. De autoria dos vereadores Edson Sebastião Soprani e Valdemar Pávia Sampaio. Vereadores, no uso das atribuições legais e recursos substanciados no regimento interno da Casa, requer a Vossa Excelência, ouvido o douto plenário, seja inserido nos anais desta augusta Casa, voto de repúdio ao ato de intolerância à cultura e religião ocorrido na comunidade quilombola do Linharinho, em Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo. Conforme noticiários, em 9 de agosto do corrente ano, o ponto de memória Jongo de Santa Bárbara da comunidade quilombola do Linharinho, de Conceição da Barra, foi queimada e, segundo indícios, fruto de ataque criminoso. Destacamos que diversos órgãos se posicionaram como repúdio ao ocorrido, em especial a Ordem dos Advogados do Brasil, através da 12ª subseção da OAB de São Mateus, Estado do Espírito Santo, que publicou nota de repúdio repudiando o ocorrido. O ponto de memória Jongo de Santa Bárbara promove e preserva a identidade quilombola e jongueira do povo negro do Sapé do Norte, cultura esta que é berço da origem de Conceição da Barra, que promove ainda vasta e rica diversidade e economia no município. A comunidade quilombola de Conceição da Barra foi certificado como remanescente do quilombo pela Fundação Cultural Palmares e representa patrimônio cultural importante de nosso município. É lamentável que fatos, de nosso Estado, é lamentável que fatos como este ainda ocorram nos dias atuais. E como isso, reiteramos o combate à intolerância religiosa e combate ao preconceito em razão da cor da pele, já que, como agentes políticos e representantes do povo, estamos em busca cada vez mais de uma sociedade cada vez mais fraterna, justa e igualitária. Não se pode, em pleno gozo da democracia e obrigados em uma nação miscigenada e multiétnica,
como a brasileira, nos depararmos com expressões de ódio religioso ou qualquer estrutura social que estabeleça a segregação de um povo. Por todo exposto, em defesa do Estado Democrático de Direito, do Estado laico, dos princípios constitucionais de dignidade, de liberdade, de consciência, de religião e de convicção, perpetuados na Magna Carta Republicana de 1988, em favor da prática da tolerância religiosa e da cultura de paz e em conformidade com seus princípios e missão institucional, este Poder Legislativo repudia veementemente toda a prática que atende contra a dignidade humana. Assim, por meio desta casa, solicitamos seja dado conhecimento do nosso repúdio do triste acontecimento a toda a comunidade quilombola, na pessoa de Dona Geice Cassiano. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2022, pelos vereadores Edson Sebastião Soprani e Valdemar Paiva Sampaio. Em discussão, o voto de repúdio número 01/2022, de autoria dos vereadores Tião Soprani e professor Tininha. Boa noite mais uma vez. Eu fiquei indignado quando eu vi esta notícia na televisão. Covardemente tocaram fogo no altar de jongo, né, da comunidade quilombola, lá do Linharinho, município de Conceição da Barra. Então, isso é inaceitável no mundo em que nós vivemos, uma covardia imensa. Dona Geisa, né, Geise, ela deu a entrevista chorando. E eu fiquei, no momento, eu fiquei muito triste. Eu falei, eu vou mandar fazer um ato de repúdio, porque é inaceitável, no mundo que nós vivemos hoje, no século 22, nós ter ainda um ato desse. Isso não pode acontecer. Então, fica registrado esse ato de repúdio aqui da Câmara Municipal de Jaguaré. É isso aí. Senhor presidente, reforçando ainda que o nobre colega vereador Tião demonstrou, trago presente parte da poesia A Oração pela Paz, de São Francisco de Assis, em que ele menciona: onde há ódio, que eu leve o amor. Quando a gente ama, a gente respeita, independente do credo, independente da cor, independente da ideologia, independente das manifestações. Quando a gente ama, a gente respeita. E essa atitude em pleno século XXI, se nós, enquanto ser humano, enquanto cristãos, legisladores, nós não nos colocarmos no lugar do outro, querer colocar a minha ideia, a minha posição sobre a do outro, sempre vai haver esses atos de intolerância, no caso aqui, religiosa. Então, esse ato de repúdio é em detrimento a isso. E só para se situar geograficamente, essa comunidade Linharinho fica às margens da rodovia entre Conceição da Barra e Itaúnas. Então, quem quisesse fazer visita lá a essa comunidade quilombola, está aí a situação geográfica para as pessoas se situarem. Porque que nós aqui de Jaguaré estamos solicitando isso, esse ato solícito com esse ato de intolerância religiosa. Ok. Não havendo mais discussão em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em essa única votação. As pessoas nos acompanham, nós fizemos a leitura do expediente, que foram os projetos que foram lidos, serão encaminhados para a comissão. Fizemos agora a primeira votação dos projetos e, por votação única, as indicações e o voto de aplauso e a nota de repúdio. Agora nós estamos no momento da explicação pessoal. Inscrito aqui o Jair Sandrini, e só por enquanto.
Fica à vontade, Jair. Você cresceu demais. Tá frio? Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora Penha, cumprimento aqui também meu amigo Dr. Luciano Lachini, ex-secretário de Meio Ambiente, ex-secretário de Agricultura, produtor rural de Jaguaré. Obrigado pela presença, tirou o tempinho de nos visitar, que bom. Cumprimentar também o ex-prefeito de Világio, seu filho, né? Obrigado por ter comparecido aqui também a esta Casa de Leis. Cumprimentar também os servidores desta Casa, jurídico, doutor Roger, doutora Ana Paula, enfim, cumprimentar também os assessores de vereadores, cumprimentar os alunos que aqui estão, né? Algum objetivo temos, né? Para que eles estarem aqui. Cumprimentar também os servidores da saúde, que está aqui, cumprimentar os servidores da contabilidade da prefeitura, as meninas estão aqui, a Rose, a Selma, a menina ali, enfim, cumprimentar a todos. A minha vinda até a esta tribuna é para parabenizar a Amitage, né, que fez uma excelente festa em nosso município, uma festa familiar, foi a 10ª Semana Cultural Italiana do nosso município. Todo mundo participou, teve um momento final no sábado que foi assim histórico no nosso município. Então, assim, parabenizar aquelas pessoas que coordenaram, que fizeram a nossa festa tão brilhante, né, que a gente participou. Eu só faltei um dia ou dois, não sei, né? Então, assim, uma festa familiar. Então, parabenizo a toda a coordenação, né, seu presidente, daquela instituição que é a Amitage. Parabéns, parabéns a todos. E a gente fica muito feliz, né, de ter um momento desse, que todo mundo participou, todo mundo brincou, todo mundo conversou, todo mundo comeu muito angu, muita polenta, muita linguiça, enfim. O segundo ponto é que foi lido aqui a indicação, né, de um novo reservatório de água para Jaguaré. Né, como eu disse, vou repetir aqui e vou concluir, a nossa cidade está crescendo. A nossa cidade está criando assim um ambiente muito bom. Enfim, se algum empresário não tivesse, né, feito um estudo para que ele se instalasse um loteamento, por exemplo, em Jaguaré, e tivesse feito um estudo para que as pessoas não teriam condições de comprar esses lotes, nenhum empresário viria para Jaguaré, né, ou de Jaguaré mesmo, fazer mais loteamentos. Então, a população de Jaguaré, graças a Deus, tem um poder aquisitivo bom, e a gente precisa respeitar isso, mas que o órgão público também precisa buscar meios que daqui 10 anos, daqui 5 anos, 10 anos, aquele reservatório nosso talvez não dê mais condições de fornecer água para os moradores que vão se instalar em Jaguaré. Então, assim, considerando, né, que cada vez mais a nossa agricultura cresce, os agricultores naquelas represas para cima,
A gente já passou muita dificuldade. E está aqui o doutor Luciano, que, né, teve uma excelente participação de fornecer a água da fazenda dele lá, para que o município não passasse dificuldade. E a gente precisa buscar meios para que a agricultura não fique prejudicado naquela região, né? Então, assim, a gente faz essa indicação. Parabenizar aqui também, né, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, né, sobre o piso salarial, né, foi passado pelo Congresso, né, o presidente já sancionou. Então, assim, os municípios agora, o nosso município, vai fazer os levantamentos, vão fazer, né, qual vai ser o impacto desse piso salarial dos técnicos e dos enfermeiros, para que eles recebam também o piso salarial, que principalmente, né, a gente vem discutindo muito isso aqui na Câmara, que os técnicos e enfermeiros estão com, enfim, a maioria, né, mas mais relevante os técnicos e os enfermeiros que atuam na nossa saúde em Jaguaré. Então, assim, que o governo, que o município faça esse levantamento e cumpra, né, o piso salarial dos técnicos de enfermagem, e o dos enfermeiros. Agradeço a todos vocês. Desculpa aí de estar tomando o tempo de vocês. Hoje a sessão está bem discutida, né? Está bem discutida e isso é bom. Nós somos parlamentares, nós precisamos discutir, né? E assim, a gente, antes dessas sessões, nas reuniões, como o presidente disse, de comissões, também são discutidos. Mas não custa mais, não custa a gente estar aqui também discutindo para ficar também registrado aqui. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Jair. Nós não temos mais inscrito. Perdão, Tininha. Ué, você me enganou, estava olhando de lado. O que você anotou aqui, hein? Pode ficar à vontade, professor. Esse Tininha é demais, me enganou. Deu uma olhadinha de lado que eu dei, Paulo, ele catou minha caneta e falou, não estava não, ele só deixou eu virar aqui para ler e começou rapidinho. Boa noite, mais uma vez, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, assessores parlamentares, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, funcionários das várias secretarias do município, aqui a presença também do ex-prefeito Evilásio Altué, seu filho Pablo, que bom da vossa presença, Luciano, ex-secretário de Meio Ambiente, Elcio Tomazelli, que bom da vossa presença aqui. Uso essa tribuna para mencionar algumas palavras quando se fala aqui o quão é importante para nós, representantes do povo, estar com o povo e automaticamente dar poder a quem nos dá poder. E uma dessa qual fiz hoje o projeto de lei que intitula o espaço multiesportivo lá em Fátima, com a quadra, campo bom de bola e uma academia popular, em nome do senhor, em memória, o Clarindo Zanetti Altué. Nós vimos na justificativa o quanto que ele fazia filho. Evilásio está aqui, um deles, 14 filhos. E assim a gente percebe o quanto foi difícil na justificativa, mas em nenhum momento ele deixou a peteca cair. Tanto é isso, esse ato de reconhecimento, o quanto que Fátima é grato por essa pessoa. Eu cheguei para Fátima com 12 anos e a gente já via lá o quão tamanha bondade percebia naquela pessoa. Aquele produção de leite, Jean, não sei se você pegou, tirava
trazia para a comunidade e doava para as pessoas que não tinham condições de comprar. Então, por aí a gente vê essa generosidade mais do que nunca. Eu fui um desses beneficiados da minha família. E a gente percebe que o mundo precisa de mais atos dessa forma, Vilásio. De pessoas que têm condições de ajudar aqueles que necessitam. Mas não é só ajudar em fornecer o alimento de cada dia. Dá condições também que as pessoas possam também ter o seu sustento, adquirir o seu trabalho para se sustentar. E assim, quando possível, também poder ajudar quem necessita. Porque na história da humanidade, senhor presidente, nobres pares vereadores, toda a história da humanidade, do mundo, sempre teve aqueles necessitados que precisam da mão estendida do outro. E o senhor Oclarindo era um destes. Passa de pai para filho, não é, Vilásio? Passa de pai para filho. Nós comemoramos, final de semana, Dia dos Pais. Com certeza, senhor Vilásio, lembrou muito bem dele. Eu lembrei do meu pai, meu saudoso pai, né, cada um aqui presente. Então, esse projeto de lei para mencionar a tamanha importância que foi para aquela comunidade, a comunidade católica, a comunidade de produtores, de vizinhos que ali se encontram. Agradeço a vossa presença, do Pablo, estende esse ato, né, aqui aprovado, que vai ser mencionado na Câmara, vai ser aprovado, para a vossa família. Com todo carinho aqui nós estamos mencionando isso. A outra fala, aqui nós temos presente, Elcio, parabenizo, né, esse ato de aplauso aí pelo selo arte, e que, igual o Jair mencionou, encoraja outras pessoas também a ir atrás dos sonhos que têm. Né, Elcio? É trabalhoso? É, mas é gratificante quando se tem esse título na mão. Parabenizo aí pela vossa dedicação junto à sua esposa, seus filhos, e que se continue por aí por muito, muito tempo, e com certeza, né, queremos aí aprovar esse mel que você tanto dedica, você produz, que tem N situações em benefício da saúde da população, da nossa aqui no dia a dia. E uma outra fala minha é referente, já foi mencionado um pouco, a S230, um sonho, já está sendo concretizada. O asfalto que liga Fátima à Vila Valério. Amanhã, às 18 horas, na Câmara Legislativa de Vila Valério, terá uma reunião com o deputado Freitas, autoridades do município de Vila Valério e Jaguaré, e estendo aqui reforçando o convite a todos nós vereadores, porque a construção dessa S230 vai beneficiar e muito o enriquecimento da nossa cidade, daquela região de Fátima, e todo transuentes. O quanto vai aumentar o tráfego de carros naquela região, porque nós somos altamente produtivos, somos um povo que trabalha essa região norte aqui do Espírito Santo. E assim como já foi mencionado, então está aí o convite amanhã, às 18h30, todas as autoridades, o deputado Freitas estará presente, para dar início das obras daquela rodovia. É uma grande conquista, né? Recurso direcionado pelo governador Renato Casagrande, que não mede esforço para que o nosso município se alavanque cada dia mais, que o nosso estado desenvolva cada dia mais. Está aí meus agradecimentos a tudo isso, estendo, reforço o que Jair mencionou, referente à festa da mitagem, parabenizando todos aqueles que se dedicaram, né, e se empenharam naquele planejamento fantástico, aquela festa. Né, e a gente percebeu, o espaço ficou pequeno. A família estava sedenta, o povo estava sedento de festa. E ali, meu filho, haja comida para encher a pança dessa população. Parabenizo todos, né, as organizações para aí. Meu muito obrigado e uma boa noite. Júnior. Vai também, Eliseu. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, Ricardo Barros, vice-presidente, os colegas vereadores, a todos os servidores dessa casa, servidores municipais. Quero cumprimentar aqui o ex-prefeito do município, Evilásio. Quero cumprimentar o meu amigo Luciano Lachini, ex-secretário de Agricultura e de Meio Ambiente. Quero cumprimentar a todos os jovens que estão hoje aqui, alunos do curso de auxiliar administrativo, que vocês consigam, que vocês continuem buscando uma vida melhor através da educação, que essa é a grande chave para que vocês possam avançar na vida de vocês.
Quero cumprimentar os servidores dessa casa, os servidores municipais. E aqui, rapidamente, quero reiterar as palavras do Jair e as palavras do professor Tininha com relação à 10ª Semana Cultural Italiana, uma grande festa do nosso município, uma grande festa que superou as expectativas e, assim, a gente fica muito contente de ver nossa cidade avançando em turismo, avançando em cultura, avançando em comércio, avançando em trabalho. Eu acho que é realmente bastante importante essa Semana Italiana, que ela consiga se manter realmente ao longo dos anos. Além disso, quero parabenizar nas pessoas do Ângelo Faco e do Jefinho pela primeira Copa de Marcha do município de Jaguaré, um evento que teve um fomento da Prefeitura, aprovado por essa casa, de R$ 21.500, e que trouxe aproximadamente 40 animais, no valor de aproximadamente R$ 5 milhões os cavalos que estavam no Parque de Exposição no penúltimo sábado. Foi uma festa linda, um evento familiar que contou com bastante gente e foi realmente surpreendente que as pessoas tenham ido, tenham participado e tenham gostado. A gente já pretende para o ano que vem contar com pelo menos 100 animais. Todas as pessoas que vieram de fora do município e de fora do estado se encantaram com a estrutura do Parque de Exposições de Jaguaré, acharam que o evento tem tudo para crescer, inclusive sugeriram que esse evento fosse vinculado à nossa feira de agronegócios do produtor rural, a festa do produtor rural, que se faça juntamente, talvez com a cavalgada, que é no sábado anterior, que no domingo anterior se faça a Copa de Marcha, e o prefeito se colocou à disposição para que no próximo ano também a prefeitura possa ajudar. Além disso, como a gente havia combinado, o Jefinho e o Ângelo disseram que uma porcentagem do valor arrecadado com as inscrições dos cavalos para a Copa de Marcha seria revertido em dinheiro para a Associação Amigos de Pelo, que é uma importante associação do município que trabalha com animais abandonados. E na última quinta-feira, nós estivemos junto à presidente da Amigos de Pelo, que é a Sueli Dalvi, passando para ela um valor de R$ 2.808 de doação relacionada, então, à primeira Copa de Marcha de Jaguaré. Então, quero agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado, boa noite. Nós estávamos aqui fechando enquanto o Júnior estava fazendo aqui, nós acompanhamos esse evento. O Eliseu pediu que eu fizesse aqui para não estender muito a sessão, um convite às pessoas que nos acompanham aqui pelas redes sociais, para no dia 18, agora, quinta-feira, às 18 horas, a festa do idoso, que vai Dia dos Pais, comemoração também, que vai acontecer lá no espaço dos idosos, ali perto do campo do SEAC. Okay? Então fica o convite a todos que quiserem participar, acima dos 60 anos, estando inscrito ou não, pode chegar lá e vai ser bem recebido. Okay? Não há mais inscrito. Faremos então, para as pessoas que nos acompanham aqui em casa, o encerramento desta sessão e faremos uma convocação para uma sessão extraordinária logo em seguida, para que a gente possa fazer a segunda votação dos projetos que nós fizemos a aprovação agorinha. É necessário que nós façamos 2 aprovações para que o projeto tenha validade. Portanto, não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão e os convoco para uma sessão extraordinária a seguir.